Me confirmem aqui se vocês estão vendo a minha tela. Sim. Beleza. Bom, hoje a gente vai entrar na história do Brasil República. Tá? Nós gastamos aí o mês de junho inteiro falando sobre o século XIX aqui no Brasil, né, a construção do Estado brasileiro, a construção e a consolidação do Estado brasileiro, né? Nós vimos todos os esforços que foram feitos para que se formasse aqui um Estado-nação, né? Começando lá com Dom João VI, quando ele chega ao Brasil transferido de Portugal junto à família real, passando pela proclamação da independência, onde Dom Pedro I vai criar as primeiras instituições do Estado, a primeira Constituição, passando depois pelo período regencial, que foi aquele hiato entre Dom Pedro I e Dom Pedro II, e naquele momento a gente viu que o Brasil quase se fragmentou, né, em várias repúblicas, e aí a partir de 1840, com a ascensão de Dom Pedro II, o Brasil ele vai iniciar um período de estabilidade que vai durar quase 50 anos, onde através do qual o Dom Pedro II consegue atingir a tal estabilidade necessária para consolidar o Estado brasileiro, o Estado-nação brasileira. E aí a gente viu que, por uma série de questões que eu vou revisitá-las nessa aula, Dom Pedro II ele não consegue sustentar a monarquia e já no finalzinho da vida, né, quando ele tinha ali por volta de 65 anos, Dom Pedro recebe um golpe articulado por setores do exército e alguns civis que derrubam a monarquia e proclamam a república, iniciando então a história republicana aqui no Brasil. Relembrado esse pequeno cronológico, e antes de começar efetivamente a aula, eu quero deixar claro para todos aqui que, dependendo do vestibular, a história da República ela é tratada de duas maneiras diferentes no que tange ao início dessa história. Porque é muito comum, principalmente nas provas das particulares, você encontrar o termo República Velha para designar a primeira experiência republicana da nossa história. Só que no Enem, e quem for fazer a UERJ, né, não vai ter mais o UERJ esse ano, mas enfim, nós já encontramos o termo Primeira República, tá? E aqui eu quero alertar a vocês que não tem certo ou errado. Quer dizer, do ponto de vista acadêmico, científico, Primeira República é um termo que, para nós do século XXI, ele torna-se mais independente, né? Porque quando a gente chama essa primeira experiência republicana que a gente vai estudar hoje de República Velha, nós partimos do princípio de que existe uma república nova, né? De que há algo novo em contraposição ao velho. Então, o termo República Velha, ele pressupõe uma série de juízos de valor que, para nós, aos olhares do século XXI, não são tão interessantes na hora de nós entendermos e analisarmos esse período aqui. Dito isso, deixo claro que, do ponto de vista do Enem e da UERJ, essa primeira experiência republicana ela é chamada de Primeira República. Para os vestibulares das particulares, vocês também poderão chamar isso aqui de República Velha. Os termos são sinônimos. E qual é a diferença entre um e outro? A diferença é que até os anos 90, e eu lembro porque eu fui aluno dos anos 90, nós chamávamos esse período de República Velha.
de 20 anos para cá, os historiadores passaram a revisar o uso do termo. E o termo República Velha passou a ser datado de pessoas que, em determinado momento das suas vidas, olharam para aquele período e, comparando com os períodos posteriores, entenderam que a estrutura social e política do Brasil naquela época representava um Brasil que foi superado em determinado período da história, principalmente a partir da Era Vargas, tá? Ou seja, o que nós vamos abordar agora, que vai de 1889 a 1930, será chamado ao longo dessa e da próxima aula de Primeira República, sabendo, e friso pela última vez, que é um termo sinônimo ao termo República Velha. Ficou claro isso para vocês? Ficou assim. Sim. Beleza. E aí, a segunda parte que eu faço, por que a gente chama isso aqui de Primeira República? Porque se você observar, ao longo da história republicana no Brasil, e esse ano a gente completa aí agora no dia 15 de novembro, deixa eu fazer aqui as contas rápidas, nós completamos 131 anos de república no Brasil. Nós tivemos pelo menos 5 experiências diferentes de república. Esta primeira, que nós estamos analisando agora, que vai de 1889 a 1930. Uma segunda experiência republicana, que vai de 1930 a 1945. E, sobretudo, nesse recorte de 15 anos em que o Vargas está no poder, nós temos ali 7 anos de uma ditadura, que é o Estado Novo. Aí nós temos de 1946 a 1964, um período que a gente chama de intervalo democrático no Brasil, ou Segunda República. De 1964 a 1985, a gente tem um governo civil-militar, marcado também por um período ali ditatorial. E de 1985 até os dias atuais, a gente vive a Terceira República, ou o que a gente chama mais genericamente de período de redemocratização. Ou seja, a história republicana no Brasil, ela é caracterizada por golpes que interrompem o curso republicano democrático. E ao longo desses 131 anos, nós temos 3 períodos republicanos com, eu não vou nem chamar de democrático, tá? Mas, digamos, mais republicanos. E nós temos 2 períodos ditatoriais com a supressão de uma série de liberdades civis que nos foram garantidas com a proclamação da República. Ficou claro este meu segundo comentário? Sim, sim. Beleza. Dito isso, a gente começa a olhar com uma atenção maior para esse período cronológico aqui. Porque a Primeira República, ela também possui subdivisões. Não muitas, apenas 2. Mas o suficiente para que vocês fiquem atentas na hora de prestar o concurso de vocês. 1889, eu tenho a Proclamação da República, que, como nós já citamos e vamos olhar com mais cautela hoje, ela é marcada por um golpe dado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, pelo Marechal Floriano Peixoto, por alguns outros militares, como Benjamin Constant, por exemplo, e um grupo de civis. Dado este golpe, empossa-se provisoriamente o Marechal Deodoro da Fonseca, cuja tarefa naquele momento era, como um militar que promoveu a transição para a República, desmontar toda a estrutura monarquista no Brasil, ou seja, desfazer as instituições nitidamente monárquicas e promover uma transição para um regime
predominantemente civil, garantidor de liberdades individuais e políticas. Teodoro da Fonseca, então, dá início a essa história republicana aqui no Brasil, e vamos ver que ele não durou muito tempo, pois ele foi sucedido pelo seu vice, o Floriano Peixoto, que conduz durante 3 anos a presidência do Brasil. Esses 5 anos iniciais da República, esses 5 anos iniciais da Primeira República, vão ser chamados de República da Espada. E o nome é autoexplicativo, porque foi um período predominantemente marcado pelo governo dos militares. E reparem, não foram militares que estavam aposentados e assumiram o país. Como a gente tem hoje, por exemplo, o vice-presidente, o general Mourão. Ele não é um general, ele é um civil, porque ele é um militar que foi para a reserva. Esse caso aqui não, são militares da ativa que assumem o poder após o golpe dado contra a monarquia e têm a tarefa de conduzir o Brasil para uma transição de um regime dos civis. Espera aí que temos alguém entrando aqui. Giovana. Cadê a Giovana? Acho que já entrou. Bom dia, Giovana. Feita essa passagem, em 1894, nós temos o início do governo dos presidentes civis aqui no Brasil. Eu vou colocar o meu fone, porque começou aqui uma barulheira do vizinho. Aquela obra que não acaba. Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. Então, feita essa transição, em 1894 assume o primeiro presidente civil e eleito da história republicana, o presidente Prudente de Moraes, dando início à segunda fase da Primeira República, chamada por todos nós de República Oligárquica, que, diferente da primeira fase, foi marcada pelo governo dos civis, mas por uma forte influência de determinados grupos ligados a determinadas atividades econômicas e que representaram a hegemonia política brasileira neste período aqui. Me refiro especificamente aos grupos ligados à atividade cafeeira, que influenciaram e acabaram determinando os rumos da República na segunda fase da Primeira República. É importante sempre que vocês tenham em mente que a história brasileira ela caminha em paralelo com a história mundial. E feita essa ressalva, a gente tem que lembrar que de 1914 a 1918 acontece a Primeira Guerra Mundial. E em 1929 a gente tem a crise de 29. Esses dois fatores vão influenciar enormemente os rumos da política brasileira durante a Primeira República, que se encerra com uma revolução que coloca o presidente Getúlio Vargas no poder. Ou seja, o que eu fiz aqui, eu determinei com vocês a baliza temporal, tá? Baliza, vamos lembrar do futebol, baliza é aquela trave onde fica a rede, onde se marca o gol. Então, a baliza temporal que a gente assinala, ela vai de 1889 a 1930. Ela começa com a proclamação da República a partir de um golpe feito por militares, e ela é encerrada por uma revolução que derruba o governo dos civis e coloca no poder o presidente Getúlio Vargas. Deu para entender esse terceiro comentário? Deu. Beleza. Dito isso, agora a gente precisa entender, ou na verdade relembrar,
como é que esses militares chegaram até aqui e derrubaram o imperador Dom Pedro II. A gente costuma associar três como sendo as causas que levaram à queda da monarquia: a questão militar, a questão abolicionista e a questão religiosa. Começando de frente para trás, a questão religiosa ela está associada aos constantes atritos que Dom Pedro II vinha tendo com a Igreja Católica no século XIX. A Igreja Católica, àquela altura do campeonato, ela havia proibido que qualquer governante, fosse ele monarquista ou republicano no mundo inteiro, qualquer governante vinculado à maçonaria não teria o direito de intervir nos altos cargos eclesiásticos da igreja em seu país. Traduzindo num português mais claro, o imperador Dom Pedro II, maçom de rotina, não poderia nomear cardeais, arcebispos e bispos da Igreja Católica aqui no Brasil. E você imediatamente perguntou para mim agora, ué, Gustavo, mas o imperador tinha esse direito? E eu respondo sim. Desde o século XVI, XV, na verdade, lá na Europa, a Igreja Católica havia iniciado uma tradição de descentralização política e, ao mesmo tempo, reforço dos laços com as monarquias europeias em ascensão, através do qual os reis tinham a ingerência administrativa sobre a igreja em seu país. Ou seja, quem nomeava cardeais, bispos e arcebispos do seu país era a autoridade vigente naquele momento, no caso, o rei. Essa tradição, que a gente chama de padroado, ela vinha desde o século XV na Europa e chegou aqui ao Brasil até o século XIX. Dom Pedro, portanto, tinha esse direito. Mas no momento que ali no final do século XIX a igreja proíbe que haja essa relação, as relações entre Dom Pedro e a igreja vão se azedando cada vez mais, ao passo que a igreja ela deixa de apoiar formalmente a monarquia aqui no Brasil, o que abre espaço para o enfraquecimento da monarquia na visão popular, tá? A segunda questão é a questão abolicionista. Conforme nós vimos ao longo do mês de junho, a monarquia brasileira, o Império Brasileiro, à medida que ele foi criando mecanismos para restringir o uso de mão de obra escrava, ele foi acirrando a tensão com os proprietários de escravo. Isso fez com que a elite escravocrata, que era ao mesmo tempo a elite econômica, e ela estava ligada intimamente à produção do café, e em especial, eu destaco aqui a elite de São Paulo, que era a mais forte econômica e politicamente, ela vai, aos poucos, se desentendendo com a monarquia e formando uma semente de um movimento republicano mais nitidamente claro a partir de 1870. Ou seja, basicamente 20 anos antes da proclamação da República, nasce formalmente um movimento republicano aqui no Brasil. E a terceira questão é a questão militar. Conforme nós vimos, após a Guerra do Paraguai, guerra essa que foi vencida pelo exército brasileiro, o exército retorna da guerra com o moral elevado, exigindo algumas contrapartidas do governo brasileiro no intuito de melhorar os soldos, as condições de trabalho dos soldados e revisar a estrutura hierárquica do exército. Curiosamente, esse atrito entre o exército e o governo brasileiro acaba jogando os militares para o lado da elite econômica e política. Não é à toa que os caras que fomentam o golpe que derruba a monarquia, eles são basicamente militares
e pessoas ligadas às elites econômicas e intelectual aqui no Brasil. Então, esses são os 3 fatores que sustentaram o movimento que derruba a monarquia. Não que eles tenham sido coordenados e tenham agido em comum acordo os 3, mas o fato de que os 3 entraram em conflito com o Império fez com que movimentos oriundos desses 3 setores acabassem ou participando ativamente da queda da monarquia ou virando as costas para a monarquia. E aí, recapitulando aquilo que foi dito, e eu friso muito este movimento aqui, em 1870, logo após o fim da Guerra do Paraguai, é redigido através de um jornal chamado A República, e acho que o jornal ele é autoexplicativo, né, sobre qual objetivo seus fundadores e simpatizantes queriam, foi lançado um manifesto republicano. E esse manifesto republicano acabou convergindo, chamando atenção para muitas pessoas simpáticas à causa republicana e que 3 anos mais tarde se aglutinariam na Convenção de Itu. Itu é uma cidade no interior de São Paulo, onde reunidos eles organizaram-se e deram origem ao primeiro partido republicano aqui do Brasil, que era o Partido Republicano Paulista, formado essencialmente por uma elite econômica e intelectual, e que acabou influenciando depois a criação do Partido Republicano Mineiro, e mais tarde ao Partido Republicano do Rio de Janeiro. Ou seja, é em São Paulo que nasce, né? São Paulo é o cerne desse movimento republicano aqui no Brasil. Repito, São Paulo é o cerne do movimento republicano. O que não quer dizer que antes desse movimento surgir, nós não tivéssemos pessoas republicanas, tá? Vamos lembrar aqui que desde o século XVIII, lá em 1700, e Leandro era jovem, Alcides era jovem, vamos lembrar aqui que as Inconfidências Mineira e Baiana eram movimentos republicanos, cada qual no seu galho, um defendendo uma república em Minas Gerais, o outro na Bahia, mas eram movimentos republicanos. No século XIX tivemos a Revolução Pernambucana, que era um movimento republicano. Depois a Confederação do Equador. Aí vieram as revoltas regenciais, com muitos movimentos separatistas e quase todos republicanos. Então, a ideia de república não era nova aqui no Brasil, ela vinha desde o final do século XVIII, importada da França após a Revolução Francesa. Agora, um movimento articulado e, o mais importante, um movimento formado por pessoas decisivamente influentes, aí a gente só começa a ter a partir de 1870, lá em São Paulo. Beleza? E são esses caras aqui, que se você botar no Google, a gente consegue identificar cada um desses rostos que está relatado aqui, que estão relatados aqui no quadro, tá? Os caras, eles não estão virados para cá à toa. Isso aqui, de fato, foi uma reprodução de todo mundo que estava presente nessa reunião. E a gente está aqui falando do alto baronato do café brasileiro. Esse movimento ele acaba desencadeando uma série de manifestações individuais ou coletivas, privadas ou públicas, contrárias à monarquia. Bastaria apenas que alguém tomasse coragem para tomar a famosa Red Pill, né? Ou fazer o famoso Pull the Trigger, né? Então, bastava que alguém tomasse coragem para derrubar a monarquia, porque já havia um movimento para sustentar essa ideia aqui no Brasil. E aí, conforme nós vimos, em 15 de novembro de 1889, esta monarquia ela foi golpeada por um grupo muito pequeno de militares, tá? E é curioso isso, porque muito embora o movimento republicano fosse até expressivo, ele não representava aí 1% da população brasileira, né? O povão, o afegão médio, ele não fazia a menor ideia do que era a república, quais seriam suas implicações, seus efeitos, e
Não é à toa que o Hadock Lobo, político à época, testemunha ocular e participante ativo do golpe, relata o seguinte, relata naquele momento que, abre aspas, o povo assistiu bestializado à proclamação da República, fecha aspas, ou seja, o povo não participa dessa proclamação. Isso fica claro em todos os quadros que mostram de maneira alegórica a proclamação da República, porque em nenhum deles você vai encontrar o povo participando. É muito louco isso. Quando você pega, por exemplo, os quadros que no século XIX tentavam retratar a proclamação da independência, eu, inclusive, mostrei a vocês alguns desses quadros. Cara, em muitos deles, o artista faz questão de colocar o povo sendo retratado junto, né? Não que o povo tenha participado da independência, também não é o caso, mas havia pelo menos um esforço de se retratar de maneira alegórica que o povo estava participando. Nesse caso da transição para a República, nem isso. Então, esse quadro aqui do Benedito Calixto mostra a proclamação da República como ela foi. Um golpe feito por militares, sem uma participação popular e sem a adesão da maioria da sociedade. Beleza? E aí, no dia 15 de novembro, Marechal Deodoro da Fonseca, que residia na região que hoje é chamada de Campo de Santana, que na época foi chamado de Campo da Aclamação, tá? Marechal Deodoro da Fonseca, ele deixa sua residência, atravessa o Campo da Aclamação e vai ao quartel do Exército, onde ali ele ordena que seus comandados fossem até o Paço Imperial, né, ou seja, o palácio do governo monarquista, e prendessem o primeiro-ministro à época, Visconde de Ouro Preto. Isso acontece na manhã do dia 15 de novembro, e na parte da tarde, Dom Pedro II já estava sabendo que a casa havia caído, que a monarquia já não mais existia aqui no Brasil. Importante a gente frisar que a transição para a República, ela, do ponto de vista da cultura popular, do imaginário popular, é um dos eventos mais curiosos que nós temos. Porque, para pensar, a bandeira brasileira, ela se parece com a bandeira do Império? Sim ou não? Sim. Ela é semelhante, né? A gente tem uma diferença na tonalidade das cores. Obviamente, este símbolo aqui central ele foi substituído pela bola Ordem e Progresso, mas a estrutura e a forma da bandeira se preservam. E aqui eu faço uma ressalva, e você que por acaso tem o hábito de anotar certas coisas que eu falo, anote isso que eu vou falar. A transição para a República no Brasil, ela é marcada não só por rupturas, mas ela é marcada por uma série de continuidades em relação à monarquia. E é muito louco isso, porque quando a gente compara as proclamações da República no mundo ocidental, né, quando você pega a proclamação da República lá nos Estados Unidos, no final do século XVIII, quando você pega a proclamação da República na América Latina inteira no século XIX, quando você pega a proclamação da República lá em Portugal, né? Aliás, Portugal não, também, o caso português é muito parecido com o caso brasileiro. Mas quando você pega a proclamação da República na América Latina como um todo, houve questão, tá? Fez-se questão de romper, se não totalmente, mas pelo menos o esforço foi que se rompesse totalmente com a ideia de colônia e monarquia do período anterior às repúblicas. O caso brasileiro, ele é uma exceção, porque no nosso caso, muito embora houvesse algum esforço para você apagar os vestígios de monarquia no Brasil, o que a gente observa na prática é uma outra configuração. A gente nota que a República Brasileira ela é repleta de traços de continuidade do que de rupturas.
A gente nota isso quando a gente observa os símbolos nacionais, né? Vocês certamente nunca cantaram os outros hinos que não o hino nacional brasileiro, ou se cantaram, devem ter cantado na escola na época da educação infantil. Mas eu tenho as minhas dúvidas de que alguém de vocês aí saiba cantar, por exemplo, o hino da independência. Alguém sabe? Fiquem tranquilos, não vou pedir para cantar, não. Mas alguém sabe cantar o hino da independência? Não. O hino, o hino da independência, que inclusive eu não sei cantar, porque foram poucas as vezes que eu precisei acioná-lo, mas o hino da independência, ela é aquele que fala da brava gente brasileira, né? Deixa eu recitar para vocês aqui um trecho dele. Peraí. Hino da independência. Ó, ele é assim. Reparem a letra, tá? Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava da pérfida astuto ardil, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. O real herdeiro Augusto, conhecendo o engano vil, em despeito dos tiranos, quis ficar no seu Brasil. Em despeito dos tiranos, quis ficar no seu Brasil. Aí o cara vai narrando toda essa trajetória da independência, né? Tenho certeza absoluta que, muito embora vocês não saibam cantar esse hino, pelo menos o refrão, brava gente brasileira, longevá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Tenho certeza absoluta que alguma vez na sua vida você já ouviu esse hino em algum momento, né? Porque pelo menos o refrão é muito conhecido. Quando eu era criança, a gente, em algumas escolas hoje ainda mantém esse hábito, pouquíssimas, obviamente. Quando eu era criança, você encontrava isso em mais escolas. A gente cantava diariamente não, em sessões especiais, em ocasiões especiais, a gente cantava o hino da independência, né? Cantávamos o hino nacional todos os dias, cantávamos nas datas comemorativas o hino da proclamação da República, o hino da bandeira, e no dia 7 de setembro a gente cantava o hino da independência, né? E é muito louco isso, porque a proclamação da República foi um golpe. Teoricamente, os esforços republicanos para apagar esse traço monarquista deveriam ter apagado todos os registros monárquicos na cultura nacional, né? E o que a gente observa é exatamente o contrário. A gente vê a predominância, a permanência de uma série de elementos culturais oficiais ou populares na nossa cultura, né? A começar pela bandeira, porque a nossa bandeira nacional, ela não foi uma ruptura, né? Quando a gente pega, por exemplo, a bandeira dos Estados Unidos, né? Antes da independência americana, os colonos ingleses nas Américas, eles faziam reverência à bandeira inglesa. Uma vez que os Estados Unidos agora viram um país, eles criam uma bandeira completamente diferente da bandeira imperial da Inglaterra. No caso brasileiro, não, né? Porque durante todo o Império, nós tínhamos a bandeira formada pelos seguintes elementos. O verde representava a família dos Bragança.
O amarelo representava a família dos Habsburgo, que era uma família europeia que deu origem à dinastia dos Bragança, lá no século XV e XVI. Ao centro, a gente tem as mudas de café e de algodão, dois dos importantes símbolos da economia brasileira. Ao centro, a gente tem a Cruz de Cristo, o mais importante símbolo secular da monarquia portuguesa. A Cruz de Cristo é o símbolo da Ordem de Cristo, que era, naquele momento, a mais importante ordem militar de Portugal. E essa tradição ela manteve-se no Brasil ao longo do século XIX. A esfera armilar era o símbolo português da expansão marítima, e acima a gente tem a coroa representando a monarquia. Quando houve a transição para a República, durante 4 dias, o Brasil teve 2 bandeiras. A primeira é essa aqui, sugestão de um candango chamado José Lopes Trovão, né? Não preciso nem perguntar qual a inspiração para a criação dessa bandeira, né? Está muito claro para todos nós. Houve pequenas mudanças e chegou-se então a esse formato de bandeira que durou aí 4 dias apenas. No dia 19 de novembro, aquele governo golpista e provisório, sob sugestão do Benjamin Constant, que foi um dos articuladores do golpe que proclamou a República, promoveu então a confecção da nossa bandeira nacional oficial. Esse quadro aqui, cujo autor agora me falha, ele mostra de maneira alegórica a família do Benjamin Constant costurando a primeira bandeira nacional. Esse quadro já foi usado em várias questões de vestibular, tá? E eu gostaria que você me apontasse um elemento que chama a sua atenção nesse quadro. Lembrando aqui que a arte, a pintura, ela, naquele momento, tinha uma dupla função. Retratar a realidade, pelo menos até o impressionismo chegar, a ideia era essa. E o outro, contar histórias, tá? O que chama a atenção de vocês nesse quadro? Os idosos ali atrás. Os idosos atrás, os mais jovens à frente. E que mais? O bebê ali também, na bandeira. Por que o bebê chama a atenção e por que o bebê está aqui, enrolado na bandeira e segurando a estrelinha? O que ele está representando simbolicamente? Uma coisa recém-nascido, né? Perfeito. Nesse caso, a gente está falando do quê? Da República Brasileira que estava nascendo. E tem um outro detalhe. E aí, cara, quem acertar, maluco, passou para a NASA primeiro semestre tarde, ano que vem. Quem consegue me apontar um outro elemento desse quadro que mostra simbolicamente os vínculos dessa república com os novos símbolos que eles vão adotar? A pergunta é difícil, a resposta, cara, exige um olho de águia. Você tem aqui os idosos ao fundo, né, representando a tradição. Você tem os mais jovens à frente, representando o nascimento dessa nova nação. O bebezinho representando, né, essa república que está surgindo. Mas tem um detalhe nesse quadro, nessa pintura aí, que pouquíssimas pessoas conseguem observar, mas que ele nos dá um forte indício de como essa república ela tentaria, ao longo dos anos, reescrever a história brasileira.
O fato da mulher estar costurando, não? A bandeira. Não. E aí? Mais alguém? Vou dar uma dica. Dá uma olhada para esse quadro aqui. Vê se você consegue me dizer quem é que está nesse quadro. Esse quadro aqui atrás do casal aqui. Quem saberia me dizer quem é este personagem no quadro? Assim, lembrei de Tiradentes, mas não sei. Exatamente. Tiradentes. Então, cara, esse quadro ele tá lotado de simbologia que mostra pra gente como alguns republicanos, em especial Benjamin Constant, que foi o cara que encomendou esse quadro, como alguns republicanos enxergavam do ponto de vista simbólico o nascimento dessa república, né? Eu comentei com vocês na imagem anterior que o Brasil republicano ele seria marcado por rupturas, mas também continuidades, né? Então, dentro do movimento que proclama a república e das pessoas que simpatizam com esse golpe, você tem pessoas que querem romper de fato com a monarquia e outras que não têm uma ideia muito clara de rompimento, né? O Benjamin Constant, que é dos militares talvez o grande articulador do golpe, muito embora o executor tenha sido Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, o mentor intelectual da proclamação foi o Benjamin Constant. E ele era um positivista, acreditava no progresso de uma sociedade em que o governo estivesse nas mãos de uma elite técnica e científica. Benjamin Constant acreditava na ciência positiva como instrumento de condução da sociedade. E o Benjamin Constant vinculava a monarquia a tudo o que era retrógrado e que representava o atraso evolutivo de uma sociedade, né? Então esse quadro mostra bem isso, simbolicamente, o que alguns republicanos que conduzem o golpe, o que eles pensam dessa nova nação, né? E como vocês falaram de Tiradentes, né? Tiradentes ele vai ser alçado à condição de herói nacional junto à proclamação da República. Então, no século XIX, se nós estivéssemos aqui, né, em 1880, nos preparando para o vestibular, para o Enem na época, eu certamente não falaria de Tiradentes com vocês. Mas eu diria a vocês que a história brasileira foi construída sobre o sangue heróico de Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II, que se esforçaram e conseguiram construir uma grande e vitoriosa nação. Essa seria mais ou menos a narrativa da história do Brasil no século XIX. Uma história repleta de vínculos com a monarquia, e que agora, na proclamação da República, ela vai sofrer mudanças. E reparem que, friso novamente, o movimento republicano não é um movimento homogêneo. Tem republicano que quer apagar definitivamente todos os traços de monarquia no Brasil.
sejam eles traços físicos, né? Tipo derrubando prédio, coisas assim, ou traços culturais, como, por exemplo, reescrevendo a história do Brasil, né? Então, os livros de história, por exemplo, que eram estudados nas escolas, eles vão ser reescritos. E alguns novos sujeitos passarão a entrar, a fazer parte da história oficial brasileira. E o maior exemplo é o Tiradentes, tá? Tiradentes foi o único cara que se ferrou de fato na Inconfidência Mineira. Não tinha lá tanta influência política, não era um cara com um apelo político na corte portuguesa, e foi o único dos Inconfidentes que não obteve o perdão da rainha Dona Maria de Portugal. Só que durante 100 anos, Tiradentes sumiu da memória popular. E com a proclamação da República, era extremamente importante que a República construísse novos heróis, novos personagens. Personagens que não tivessem qualquer vínculo com a monarquia e, se possível, que tivessem lutado contra a monarquia em algum momento das suas vidas. E aí, revisitando os arquivos, esses republicanos aí de 1889, 1890, eles descobrem esse personagem que estava esquecido há algum tempo. Putz, e o enredo é perfeito, cara. Olha que storytelling fantástico. O cara tinha posses, mas dos Inconfidentes eram menos possuidor de coisas. Era um militar de baixa patente. Participou de um levante contra as autoridades da monarquia. E foi o único que foi executado. E, ao ser executado, teve o seu corpo esquartejado. Cara, olha que storytelling fantástico, digno de Netflix. Eu posso muito bem pegar essa história e construir a história de um cara que virou mártir, que se sacrificou em nome da República. E olha que coisa louca. Os republicanos de 1889, eles sabiam como era fisicamente o Tiradentes? Sim ou não? Acho que não. Não. Não tinha foto do Tiradentes, não tinha nenhuma descrição, porque Tiradentes era, do ponto de vista social, insignificante para produzir registro dele. Então, os republicanos precisavam dar um rosto, dar uma cara para Tiradentes. E aí, essa história que eu acabei de narrar para vocês, de martírio, sacrifício, ela se parece com qual história? Jesus, né? Exatamente. Por isso é que grande parte dos quadros que mostram Tiradentes sempre o retratam como um cara barbudão e cabeludão, tá? Quando não extremamente branco. Tiradentes não era branco, branco, branco. Até porque, né, assolado pelo sol de Minas Gerais, você não consegue ficar branco numa época que não tinha protetor solar. Tiradentes era um cara mais moreno, né? Um pardo, de acordo com alguns estudos que a gente tem hoje, né? Mas Tiradentes não tinha barbão, não tinha cabelão e tal, até porque nem era um hábito do Brasil na época você ter barbão e cabelão, como a gente relata aqui. E Tiradentes, então, em grande parte das obras, ele vai ser retratado nessa posição de martírio, tá? Tem outro quadro, por exemplo, deixa eu acessar aqui a internet, para mostrar a vocês. Olhem esse quadro aqui. Esse quadro é do Pedro Américo, tá? Foi um quadro pintado ali na virada do século XIX para o século XX. Deixa eu ver a data específica do quadro. 1893. O nome do quadro é Tiradentes Suplicado. Olha isso.
Olha o que está do lado da cabeça do Tiradentes, cara. Jesus. E Tiradentes está esquartejado, dando novamente essa impressão de martírio. Quero que você observe toda a simbologia presente aqui. Eu vou até fazer o seguinte. Vou abrir aqui meu Paintbrush. Para fazer uma brincadeira com vocês. Vocês conseguem observar isso aqui, ó? Deixa eu mudar a cor. Vou botar amarelo. Olha isso. Tá muito... Vou botar um pincel mais grossinho. Olha isso aqui. O que esse formato lembra vocês? O mapa do Brasil. Exatamente, exatamente. Olha a subjetividade do artista ao retratar Tiradentes esquartejado com uma cruz do lado, representando a ideia de martírio, com as partes do corpo dispostas a formar a silhueta do Brasil. Então, olha quanta simbologia a gente está encontrando nessa transição para a República aqui no Brasil, né? Olha o esforço que o regime republicano está fazendo para reescrever essa história, colocando no lugar dos heróis vinculados à monarquia, heróis vinculados a uma ideia de república, tá? Obviamente que os artistas da época não se comunicavam, né? Faltava aí um telefone para os caras fazerem um brainstorming e definirem de fato qual vai ser o rosto do Tiradentes, porque outros quadros que a gente encontra dele mostram Tiradentes bem diferente desse aqui, né? Esse quadro ele é muito inspirado num presidente. Esse aqui, ó. A semelhança aqui não vai ser tão clara como aquela silhueta do mapa, mas, ó. Então esse... Ah, tá aqui, ó. Achei outro. Acho que aqui tá mais parecido. Olha isso. Então, você vai ter Tiradentes sendo retratado de várias formas. Eu tenho Tiradentes Jesus, fui para o martírio, morri pela República e tô aqui. E tenho Tiradentes republicano, que inspira os ideais dos Estados Unidos e por aí vai, né? Ambos os casos, obviamente, esses quadros são representações, porque ninguém fazia a menor ideia de como era o rosto e o corpo do Tiradentes, né? O fato é, a história ela é objeto de disputa o tempo todo. A forma como a gente conta hoje a ditadura militar é completamente diferente da forma como se contava na época da ditadura. Porque a história, ela também é utilizada por um governo de modo a criar uma narrativa que seja do interesse daquele momento. Então, como naquele momento o interesse do governo é construir uma série de símbolos que vinculam a população à ideia republicana, a história e as artes e a literatura, elas vão tratar de recriar essa narrativa de modo mais republicano. Ficou claro isso aqui que eu falei para vocês? Ficou sim. Ficou sim.
Só que temos um problemaço aí. A história oficial, ela é forjada, ela é criada, construída a partir de demandas, tá? A história oficial da República, da Primeira República, ela queria ser contada de uma forma a colocar no centro da narrativa personagens, fatos e heróis republicanos. Só que a cultura popular, ela é espontânea. Ela vai contra tudo que é oficial e do governo. E quando eu disse a vocês lá atrás que a cultura popular no Brasil, durante a Primeira República, ela é marcada por rupturas e continuidades, a gente observa que, do ponto de vista da história do Brasil oficial, aquela que seria contada nos livros, pintada nos quadros, ela tenta romper com a monarquia. Só que, desculpa, a história não oficial, aquela que circula na boca das pessoas, no boca a boca, aquela que é contada não através dos livros, mas através da memória popular, essa é marcada por uma série de continuidades. É claro, se eu disse a vocês que o povo assistiu bestializado à proclamação da República, é porque o povo não estava insatisfeito com a monarquia. E se o povo não estava insatisfeito com a monarquia, o povo não vai ter o desejo natural de recriar essa história oficial. Consequentemente, o povo ele vai dar continuidade a toda essa memória vinculada à tradição monarquista no Brasil. E essa tradição, esse repertório popular, ele está presente até os dias de hoje. Porque quando a gente pega a utilização semântica, a aplicação semântica de certas palavras, a gente nota que elas são carregadas de certo sentido positivo. Por exemplo, como é que a gente chama o Roberto Carlos cantor? Rei. O rei Roberto Carlos. Como é que a gente se refere ao Pelé? O rei do futebol. O rei do futebol. Observem as escolas de samba aqui no Rio de Janeiro. Das, sei lá, trocentas agremiações, eu peguei 4 do grupo especial para você observar como é que elas são chamadas, né? Grêmio Recreativo, Escola de Samba, né? Império da Tijuca. E o cara bota uma coroa como símbolo. Grêmio Recreativo, Império Serrano. E o cara bota uma coroa. Grêmio Recreativo, Escola de São Imperatriz Leopoldinense. Esse aqui o cara vai mais a fundo, porque Imperatriz Leopoldinense. O cara está se referindo à Imperatriz Leopoldina. Imperatriz do Brasil no século XIX. E olha isso aqui. Unidos de Vila Isabel. Em homenagem ao bairro, obviamente, mas o bairro é homenagem à Princesa Isabel. Então a gente começa a reparar que no imaginário popular, tudo bem que essas escolas aqui, elas foram criadas nos anos 30 e 40, no momento que o carnaval do Brasil vai ser regularizado pelo governo. Mas, se essas escolas são criadas nos anos 40 e elas levam o nome de elementos ligados a uma tradição monarquista no Brasil, é porque essas pessoas aqui que criaram essas escolas nos anos 40 e eram pessoas que tinham aí os seus 30, 40, 50, 60 anos de idade, foram pessoas que ou nasceram ali na transição para a República ou já nasceram num Brasil republicano. Ou seja, são pessoas que não tiveram qualquer vínculo mais ativo com a monarquia no Brasil, o que as torna insuspeitas, né? Elas não viveram a monarquia no Brasil, mas ainda assim, elas carregavam no seu DNA uma certa reverência à tradição monarquista brasileira. Ou seja, a República foi proclamada, houve um enorme esforço do governo republicano em apagar esses vestígios monarquistas. A história oficial ela foi sendo recontada
com novos heróis, novos símbolos, novas histórias, novas músicas, mas tinha aquele elemento popular que mostra pra gente que a monarquia foi derrubada, mas a referência que a população tinha à monarquia, essa continuou para além da proclamação da República no Brasil. Deu para entender esse debate que eu fiz com vocês sobre cultura popular, memória social e transição de regime? Tá tudo bem. Beleza. Porque o Enem já comentou algumas vezes sobre isso. Não sobre as escolas de samba especificamente nesse caso, mas o Enem já tratou, por exemplo, dessa mudança aqui de perspectiva e adoção de novos heróis nacionais, né, na história do Brasil. Então, feita essa introdução, né, na qual eu me debrucei sobre a cultura popular, a memória social e os usos da história, aí a gente começa, de fato, a analisar passo a passo essa república recém-proclamada aqui no Brasil. Porque o primeiro presidente brasileiro foi o Deodoro da Fonseca, tá? Foi o cara que apertou o gatilho, né? O cara que liderou a derrubada da monarquia. E ele governa o Brasil, teoricamente, até o momento em que ficar pronta a primeira Constituição. Ou seja, o papel que os militares ocupam nesse governo golpista e provisório é o papel transitório. A ideia dos militares era proclamar a República, promover uma nova Constituição e voltar para os quartéis. Esse era o sentido da República no Brasil. Só que o Deodoro da Fonseca encontra alguns desafios, porque, é claro, uma república proclamada desse jeito, ela vai ter dificuldade, né? A primeira dificuldade que o Deodoro tem é conseguir governar sem que haja qualquer possibilidade de contragolpe por parte da monarquia, da família imperial brasileira. Então, no dia 15 de novembro, o Deodoro da Fonseca ele ordena a expulsão da família imperial, que acaba indo para Portugal no exílio, e lá ela foi recebida pela família real portuguesa, que curiosamente eram do mesmo ramo, né? Eram parentes. Dom Pedro II era primo de terceiro grau do rei de Portugal naquela época. Segunda medida adotada pelo Deodoro da Fonseca era iniciar o desmonte das instituições políticas ligadas à monarquia. Tá? E aí, mais à frente eu vou citá-las especificamente. O terceiro passo que ele dá, né, e necessariamente não tem uma ordem para isso que eu estou falando, tá? Quer dizer, a única ordem aqui é que, de fato, a primeira coisa que o Deodoro faz é expulsar a família imperial do Brasil. De resto, são coisas que acontecem concomitantemente. Aí o Deodoro da Fonseca, em 1889 para 1890, ele convoca uma Assembleia Constituinte. Respondam para mim, o que é uma Assembleia Constituinte? É uma reunião para fazer uma Constituição. Exatamente. É um grupo de deputados. Oi. Oi, foi mal. Mas a Assembleia Constituinte é como se fosse um parlamento, tipo, tem a diferença, mas é a mesma ideia de como se fosse? É como se fosse, não. É um parlamento, só que é um parlamento que tem data para começar e data para acabar. Entendeu? Então, toda e qualquer Assembleia Constituinte, ela é eleita pelo povo com um prazo de validade, né? Essa Assembleia Constituinte, ela acaba no momento que a Constituição é finalizada, né? Obviamente que no dia que foi aprovada a Constituição, os deputados eles não voltam para casa imediatamente, né? O Brasil precisa continuar com algum congresso até que o próximo seja eleito. Então, esse parlamento eleito para fazer a Constituição, ele fica ainda mais um pouquinho de tempo até que o novo parlamento, eleito pelo povo, porque toda vez que você acaba de fazer uma Constituição, você convoca as eleições.
né? Então você tem um tempo aí de que varia entre semanas ou meses até que o povo vá às urnas, vote e eleja um congresso de fato, tá? Mas, grosso modo, a Assembleia Constituinte ela tem data de validade. Então, o Deodoro da Fonseca, ele convoca uma Assembleia Constituinte, tá? Isso quer dizer que o Congresso que estava em vigência até aquele momento era o Congresso que havia sido eleito ainda na monarquia em 1888. Então era um Congresso ainda recentemente formado, tá? E que vai coexistir junto a essa Assembleia Constituinte, tá? Então essa Assembleia ela assume para promover uma nova Constituição. Ao mesmo tempo, o Deodoro da Fonseca ele tinha a seguinte percepção: o Brasil precisava dar um passo à frente rumo a um desenvolvimento industrial. Só que o Brasil era um país agrário exportador. A gente produzia café, cana-de-açúcar, algodão. A gente até tinha algumas indústrias, mas eram poucas e eram espalhadas. O Deodoro da Fonseca, ele vai criar uma política econômica chamada de encilhamento, que já foi questão do Enem, inclusive, alguns anos atrás, que foi talvez a ideia era fantástica, mas a execução foi horrorosa e as consequências foram piores ainda. Por quê? O que era o encilhamento? O governo não tinha dinheiro para emprestar para que a burguesia, a nascente burguesia brasileira, criasse as suas indústrias. Então, o que o governo fez? O governo autorizou os bancos daquela época a emitirem dinheiro para que esse dinheiro fosse emprestado, tá? A todos aqueles que desejassem abrir o seu negócio, abrir o seu comércio, a sua indústria, né? E aí os bancos começam a ter uma grande demanda, porque uma galera vai aos bancos para pegar esse dinheiro emprestado, para pegar esse crédito, para construir suas fábricas e seus comércios. Só que vocês sabem como é que é brasileiro, né, cara? Uma galera começa a pegar esse dinheiro e ao invés de aplicar no seu próprio negócio, na indústria, eles começam a investir em compra de ações. Na época a gente já tinha bolsa de valores, né? Não a Bovespa como a gente tem hoje, mas você tinha no Rio de Janeiro uma bolsa que negociava ações de empresas estrangeiras aqui no Brasil. Então olha que coisa louca. Os bancos começam a imprimir dinheiro, tá? Imprimir dinheiro sem lastro, ou seja, sem uma base monetária que sustentasse esse papel moeda. A galera pega esse dinheiro e começa a correr para comprar ações de empresas estrangeiras aqui no Brasil, como a Light, por exemplo, que era uma empresa inglesa. Num curtíssimo espaço de tempo, a política do encilhamento ela gera uma explosão inflacionária e uma desvalorização monetária que o Brasil, em 1891, enfrentou de cara a sua primeira crise econômica, né? Porque você explodiu a inflação, imagina. Eu estou imprimindo papel moeda sem lastro nenhum, tá? O que é lastro? É aquela quantidade de riqueza física, material que eu tenho correspondente àquele papel moeda que foi impresso, tá? Basicamente, todo o dinheiro que a gente tem em mãos, ele está lastreado. Ele corresponde a uma riqueza gerada, tá? Só que nessa época, como o Deodoro dá autorização aos bancos para que eles imprimam papel moeda, mesmo você começa a ter uma corrida aos bancos. Muita gente vai pegar dinheiro emprestado, gente, inclusive, que não teria condições de pagar esse empréstimo depois. E aí os bancos começam a ter problemas porque eles
emprestaram dinheiro para uma galera e a galera não paga, né? E você, como emprestou muito dinheiro, como você colocou na economia milhares de réis, que eram a moeda da época, né? Como tinha muito dinheiro abundante na economia, você deu um surto inflacionário. Porque o que é inflação? A inflação nada mais é do que o aumento dos preços, motivado pelo excesso de gente comprando e pela pequena quantidade de pessoas vendendo. Ou seja, quando tem muita gente comprando coisas na economia, e quando essa demanda por consumo é muito maior do que a oferta de produtos, os preços eles vão disparar. A inflação há 4 anos ela está sendo controlada, porque obviamente a gente está numa recessão, então o consumo ele fica retraído. Se as pessoas não compram, os vendedores não vendem. Se os vendedores não vendem, eles vão ter que abaixar naturalmente os produtos. E aí você vai naturalmente diminuindo a inflação. O que o Deodoro faz? O que a política de ensilamento faz? Faz exatamente o oposto. Ela dá um gatilho inflacionário. E aí, meu camarada, a gente tem uma crise econômica grave que leva a uma série de manifestações e, inclusive, revoltas dentro das Forças Armadas. O Deodoro da Fonseca ele é ameaçado por setores da Marinha que pedem a sua renúncia, tendo em vista a situação caótica que ficou, principalmente o Rio de Janeiro, com essa política do encilhamento. O que o Deodoro da Fonseca faz? Ele decreta estado de sítio, fecha o Congresso e, ameaçado pela chamada Revolta da Armada, quando esses marinheiros revoltosos ameaçam explodir a capital do Brasil, Rio de Janeiro, caso Deodoro da Fonseca não renuncie, o Deodoro acaba renunciando em 1891. E aí assume no seu lugar o seu vice-presidente, Floriano Peixoto. Mas aí é um assunto já para a aula da semana que vem, beleza? Para fechar essa aula, né, antes de renunciar, o Deodoro da Fonseca conseguiu aprovar a nossa primeira Constituição, que tinha como características, né, a extinção do poder moderador e o mandato de senador agora duraria 8 anos, não seria mais vitalício como era na época da monarquia. E aqui eu retomo um ponto que eu falei lá atrás, né? O Deodoro da Fonseca ele tinha como um dos objetivos desmontar as instituições políticas monárquicas. E o que era o poder moderador, se não uma instituição tipicamente monárquica, né? Então, essa primeira Constituição Republicana do Brasil, ela acaba com o poder moderador, ela limita o mandato do Senado, ela mantém a divisão tripartida dos poderes, e como agora eu não tenho mais poder moderador, quem começa a exercer essa função é o Supremo Tribunal Federal, que passa a exercer a função de cuidador da Constituição brasileira. Tá? Além disso, essa Constituição define um sistema de votação direto, ou seja, os brasileiros eles agora iriam às urnas votar diretamente em seus representantes, só que o sistema de votação ele vai ser aberto, né? Sistema de voto declarado. O camarada chegava na sessão eleitoral e anunciava oralmente o seu candidato. E a quinta grande mudança é a separação entre igreja e Estado. Ou seja, uma série de coisas que cabiam à igreja passarão agora a caber ao Estado. Por exemplo, certidão de nascimento. Quando a gente nasce, onde os nossos pais nos registram? É na igreja ou é em algum outro lugar? No cartório. No cartório, que pertence ao Estado, né? Quando a gente morre, quem emite o atestado de óbito? É a Igreja Católica? Não. É o Estado, através dos seus mecanismos, né? Então,
o Estado vai tirar da igreja uma série de protocolos sociais que ficarão agora sob a guarda e o monopólio do Estado. E a igreja, então, nesse exato momento, ela será separada do Estado, perdendo a sua influência sobre o Estado, e o Estado perde a sua influência sobre a igreja. Tranquilo? Tranquilo. Vou parar aqui e na próxima aula a gente fala do Floriano Peixoto e a gente encerra essa primeira fase que a gente está chamando aqui de República da Espada. E então eu entro naquilo que eu chamei ali de República Oligárquica, que é nada mais nada menos do que o governo dos civis aqui no Brasil. Beleza? Beleza. Então é isso, povo. Beijos a vocês e na semana que vem a gente volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Beijos e boa semana a todos.